Pessoal, esse tutorial é algumas dicas rápidas e básicas para vocês iniciarem o processo de criação da tua Classroom, né, da classe virtual. Eu vou criar essa classe na minha conta particular, tá? Então eu vou logar. É sempre importante vocês conferirem qual é o e-mail que está logado aqui em cima. No caso, eu vou logar com a minha conta particular, pensando que eu quero usar essa Classroom com uma turma de alunos onde nem todos têm o e-mail institucional cadastrado. Eu sei que os alunos da EFA já têm, mas como ainda nem todos ativaram, fica difícil de orientar a ativação do e-mail à distância. Eu acho que nesse momento o ideal seria nós utilizarmos provisoriamente a nossa conta. Vejam que eu já estou usando essa conta há algum tempo. As minhas turmas estão todas aqui, então eu vou iniciar a partir de agora o processo, a partir das próximas turmas que eu for criando, eu vou já criando dentro do servidor institucional, porque os alunos já vão ter. Tá? Mas como não é um caso, eu vou começar aqui então usando o meu login particular, né, que é @gmail.com. Você vai abrir a Classroom, né, o endereço é esse aqui, classroom.google.com. Você abre o endereço e você vai vir em mais. Vai ter a opção participar ou criar turma. Se você vai participar, você tem que digitar o código para acessar a turma. Então eu vou criar uma turma. Aqui na verdade ele está te orientando no sentido de que você deveria estar usando o Google for Education certificado dentro de um servidor institucional. Como, por exemplo, nós temos na Unijuí, né, o servidor é cadastrado no Google for Education e nós temos ferramentas adicionais de segurança. O que significa isso? Significa que utilizando a tua conta particular para criar uma turma, os teus dados e os dados dos participantes dessa turma, eles não estão totalmente seguros nesses quesitos de privacidade. Então, tem pontos negativos, sim. Mas como nesse momento nós não temos alternativa, né, visto que nem todos os alunos têm ativado essa conta ainda, o ideal é a gente saber estar consciente disso, dar o ok e continuar. Tá? Cria um nome para a turma, então vou botar aqui turma teste, né, só para fazer esse experimento. Sessão, assunto e sala não é necessário, dá para seguir em frente só com o nome da turma. Tá? Criei a turma, ele vai automaticamente jogar a turma aqui na página inicial das turmas que eu já tenho em aberto também. Aí é bom também você criar um padrão de cor ou se vocês olharem aqui no fundo da tela, eu tenho os padrões de cor para os diferentes anos que eu tenho no médio, né? Amarelo, primeiro ano, azul, segundo ano e vermelho, primeiro ano. Aí abriu a turma, ele já vai direto para ela. Aqui em cima o nome, aqui embaixo o código da turma, que é o código que tu vai passar para os alunos, se tu quiser que eles entrem por livre, espontânea vontade na turma, né? Depois tu pode bloquear esse código, que mais tarde eu vou ensinar esse truque também. Aqui você pode editar também, selecionar um tema diferente, você pode inclusive criar um cabeçalhozinho desses da forma que tu quiser, né? Tu pode carregar um arquivo, criar no teu computador e carregar um arquivo, trocar a cor, enfim. E aí nós vamos começar a fazer as atividades. É interessante a gente primeiro pensar naquela estrutura, como eu orientei para vocês, primeiro pensar numa estrutura geral, né, como que você quer fazer e tal, estruturar primeiro a tua Classroom para depois tu criar as ferramentas e os tópicos. Tá? Pensando que vocês já têm isso pronto, já têm isso mais ou menos definido, claro que vocês podem ir fazendo testes e depois ir melhorando a experiência conforme usa a ferramenta, né? Mas, primeiramente, o básico que vocês têm que saber é isso. Ferramenta atividades. Pessoas é a última coisa, porque é só depois que você vai adicionar as pessoas. Né? Você vai sempre usar o botão criar. Uma informação importante antes. O Google Classroom ele é vinculado à tua pasta do Google Drive e à tua agenda Google. Então, tudo que tu faz dentro do Classroom está sincronizado com o Drive e está sincronizado com a agenda. Por isso que a ferramenta é boa. Tá? Automaticamente, ele cria uma pasta dentro do Google Drive com o nome da tua turma. Quer ver? Ó? Deixa eu abrir aqui o Google Drive, numa outra janela. E vocês vão ver que nessa pasta aqui, eu estou na minha conta, na mesma conta que eu abri aquela turma, né? Vou abrir aqui o meu Drive. Dentro do meu Drive tem uma pasta chamada Classroom. Dentro dessa pasta, que é uma pasta automática, estão todas as turmas que eu já criei. Tá? Vou abrir essa pasta aqui, dentro da pasta Classroom, ó,
tem as turmas que eu já criei, inclusive aqui embaixo vai estar a turma teste. As mesmas turmas que você já arquivou, ou seja, que você não usa mais, tem aqui ainda, fica aqui dentro o histórico, tá? Tá aqui a turma teste. Dentro dessa pasta turma teste, o Classroom, tudo que eu criar aqui dentro do Classroom, ele vai jogar dentro dessa pasta. Tá? Fica fácil de você achar depois. Se você cria um arquivo, se os alunos entregam um arquivo, tudo fica nessa pasta aqui. O funcionamento é muito parecido com o que a gente viu lá na trilha 2 do Google Drive. Quando você cria uma atividade, certo? Vou aqui criar atividade, e você define, por exemplo, você cria ou adiciona um arquivo dentro dessa atividade, esse arquivo vai ficar salvo aqui. Quando um aluno entrega um arquivo para ti por documento, por slide, por qualquer mecanismo, esse documento também fica salvo aqui. Então, essa dinâmica básica é a que você precisa dominar para poder também usar a ferramenta do Classroom. Né? Quando você cria um arquivo no Google Drive, você pode compartilhar ele com alguém. Você é o proprietário desse arquivo. Né? Só que você pode transferir a propriedade do arquivo para outra pessoa. Nesse caso, a pessoa vai ter o privilégio de, por exemplo, eliminar esse arquivo ou restaurar versões anteriores, enfim, ou dar essa propriedade para um terceiro. No caso do Classroom, funciona assim. Quando um aluno cria uma tarefa para te entregar, antes dele entregar a tarefa, o arquivo é a propriedade dele e você pode visualizar enquanto ele está fazendo. Quando ele clica em entregar tarefa, como vocês fizeram nas tarefas que tem feito até aqui pelo Classroom, o documento muda de propriedade. Ele passa a ser meu e vocês têm acesso, né? Inverte o jogo. E aí vocês só podem acessar o arquivo, não podem mais editá-lo. Então funciona assim. Eu vou criar aqui uma atividade teste, né? Aliás, vamos voltar lá para o início, para começar primeiro criando os tópicos, né? Antes de criar as atividades e materiais, é interessante você pensar nos tópicos, né? Quando eu pedi para vocês pensarem que tipo de tópicos vocês vão elaborar, se vão fazer por trimestre, por mês, por tipo de atividade. Tem várias formas diferentes de organizar isso, depende de como você pensou em organizar a tua turma. Particularmente falando, eu gosto de organizar por trimestres. Então, eu vou pegar aqui primeiro trimestre. Poderia ser um tópico assim. Dentro desse tópico, eu vou largar coisas do primeiro trimestre. Mas eu também poderia criar um tópico dever de casa. E aí, todo dever de casa, eu vou largar dentro desse tópico aqui. Poderia criar um tópico provas. E aí, todos os simulados ou provas que eu eventualmente fizer online, ou mesmo se eu não fizer online, se eu faço uma prova física, eu posso salvar essa prova em PDF e deixar o arquivo para eles. Enfim, sei lá, tem várias formas de você compartilhar material com eles por meio do Classroom. Enfim, eu posso criar quantos tópicos eu quiser para organizar a minha turma. Estou criando aqui alguns aleatórios só para ter uma ideia. Eu posso criar também por mês, né? Tipo janeiro, e boto no tópico janeiro todas as atividades que eu fiz em janeiro. Né? Peguei um mês que não tem aula, mas isso é só um detalhe relevante. Tá? Enfim, o tópico é a primeira organização que você vai fazer. Quando saindo do tópico, você tem as opções atividade com teste, pergunta, material e reutilização de postagem. Começando pela última. Reutilização de postagem é quando você já tem uma turma pronta no Class e você quer reutilizar uma postagem de uma turma antiga. Então você clica no reutilizar postagem, você pesquisa qual é a turma que você quer, acha a turma que você quer, escolhe uma atividade, por exemplo, eu vou pegar aqui onde é que está? Eu vou pegar aqui uma acho que aqui é um teste que eu estava fazendo também, no caso que não tem nenhuma atividade. Vou pegar aqui sei lá, uma turma do terceiro ano do médio, então tem todas as atividades do médio aqui, ó. Se eu escolher uma atividade, por exemplo, essa aqui do simulado, ele vai reutilizar ela. E ele vai jogar essa atividade para dentro do meu Classroom. Tá vendo? Agora ele abre o modo de edição, tá toda a tarefa aqui, tá? Agora eu vou escolher em qual tópico que eu quero colocar, daqueles 4 que eu criei, primeiro trimestre, dever de casa, janeiro ou provas. Vou botar esse aqui em provas, porque ele é um simulado. Vou definir uma data de entrega ou não. Vou definir uma pontuação, e aqui também vai ser um critério importante, que você tem que definir lá no teu projetinho, né? Tipo, você quer avaliar por ferramenta, você quer fazer o somatório ferramenta por ferramenta, você quer dar uma nota padrão para tudo.
Depois você pode criar uma rúbrica para essas notas também e definir pesos diferentes para elas, tá? Vou criar essa atividade aqui como um teste, tá? Tem um anexo, inclusive o anexo já vai ser levado para